14, claro, porque 2013 já começou agora, mas veio perguntar para mim que eu desejo sempre Feliz Natal. Eu falei, mas por que tem que esperar sempre chegar em dezembro para desejar um Feliz Natal? Eu já estou desejando um Feliz 2014 para todo mundo, né? Porque já 2013 já vai ser muito bom, então vamos lá começar a desejar o de 2014. Mas, brincadeiras à parte, eu quero realmente desejar para os irmãos um excelente 2013, dizer que realmente estou muito satisfeito em rever os irmãos. Alguns ainda estão ausentes, o pessoal ainda está meio assim no período natalino em casa, mas estou satisfeito em rever os irmãos, de poder estar mais uma vez junto com todos para glorificarmos ao nome do Senhor, agradecer antecipadamente as visitas, os amigos do Diácono Wallace que está conosco, os familiares da Darly que estão lá atrás. É muito bom ter vocês aqui, é um prazer muito grande, foi muito legal vocês terem vindo e tenha certeza de uma coisa, sempre falo isso, ninguém entra nessa igreja e vai embora sem ser abençoado, isso aí não tem dúvidas. Então, seja então abençoado, não só os visitantes, como os membros dessa igreja, porque eu tenho certeza de que Deus haverá de recompensar a todos abundantemente. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé? A nossa mensagem tem como título: a ordem é avançar. Quero de antemão pedir aos irmãos que se posicionem ao lado de quem está sem Bíblia, para que aquele que esteja sem Bíblia possa acompanhar a leitura. Deixa eu vigiar a turma aqui. Quem é esse? Pensei que era o Elohim, porque Elohim que é amém. Cadê ele? Cadê ele? É mesmo? Não, então, mas eu sei, eu estou dizendo, o Elohim está dormindo? Jesus é bom mesmo, hein? Oi? Ué, é bom, Jesus é bom, então. Amém? Todos já acharam aí? Josué capítulo 1, versículo 2. Amém? Todos acharam? Ou ainda não? Já? Estou vendo, Acharam todos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Podem sentar. Os irmãos estão tendo, junto à tela, o teor daquilo que está sendo pregado ou que vai ser pregado. Então, o capítulo 1, ou capítulo 1 de Josué, nos relata o seu chamado, a fim de suceder Moisés à frente do povo de Israel. E de todo o texto e contexto, a ação que salta aos olhos é a ordem imperativa de Deus, a ordem que Deus dá a Josué, e com o verbo avançar. Por que nós selecionamos este texto? Nós estamos iniciando 2013, e é comum nós vermos as pessoas animarem-se bastante com relação às festas natalinas. A pessoa deseja ao outro, ainda que não seja com sinceridade, mas deseja ao outro um feliz ano novo, um feliz Natal, e as pessoas têm uma maneira de se confraternizar, ainda que não seja com sinceridade, ainda que não seja espontaneamente. Faz por força do hábito, faz por força cultural, mas existem coisas que precisam ser vistas e analisadas na nossa mente, na nossa vida, para que tudo possa acontecer de forma saudável. Deus determina que o povo caminhe, que o povo avance. E Josué, eu já disse numa outra mensagem, Josué estava meio desesperançoso, abatido. Josué não sabia como proceder adequadamente, não porque não tivesse sido instruído, não porque não tivesse sido orientado, mas ele estava um tanto quanto tímido acerca da grande responsabilidade que agora pairava sobre os seus ombros. E aí então ele precisava do quê? De um ânimo, precisava de um empurrão. E ele deve
deveria estar sentado em algum lugar, ou parado, meditando, pensando, e Deus manifesta-se a ele, informando a ele: olha, meu servo Moisés morreu, está morto, acabou. Agora é a hora de você lançar-se à obra, de pôr mãos à obra e com este povo seguir para a terra que eu prometi que vos daria. Então a ordem de Deus é imperativa, é avançar. Amém? Amém. Deus então, ele determina que nós tenhamos uma vida de avanços, de progresso, uma vida aonde nós não tenhamos medo de coisa alguma, não ficarmos presos a nenhum tipo de preocupação, mas de qualquer forma prosseguirmos na nossa caminhada, na nossa jornada, para conseguirmos o nosso objetivo. E aí então nós vemos que quando falamos em avançar, a ideia que nós temos é de que tão somente e basta que caminhemos para um determinado lugar. Mas não é assim. Você precisa ter planos, você precisa ter propósitos, você precisa ter a sua vida, ter a sua mente organizada, estruturada, para que você consiga então avançar mediante aquilo que você planejou. Não adianta nada uma pessoa querer avançar, prosseguir, caminhar, sem que antes faça o seu trajeto, sem que antes determine como será essa caminhada, como será esse trajeto. Então vemos o seguinte: você tem que fazer uma viagem para uma cidade, para um lugar que você não conhece. O que você faz? Hoje, e mais comumente, as pessoas que têm computador abrem no Google Mapa e aí se localizam. Ele dá a quilometragem, ele dá os pontos, ele dá referências e a pessoa então pode caminhar com um pouco mais de segurança. Antigamente havia necessidade de se planejar uma saída, de se planejar uma viagem por conta dos caminhos que não eram tão sinalizados. Enfim, as pessoas tinham mais dificuldade. Hoje você pode caminhar com mais tranquilidade, porque ainda que você não tenha o Google Mapa, você tem o Espírito de Deus que te orienta, que te ensina como você vai caminhar, como você vai proceder no seu dia a dia, na sua vida comum. E aí então, olhamos que Deus quer que sempre e a todo instante nós tenhamos uma vida de avanços. E eu, quando falo em avanço, eu não estou falando só o simples fato de caminhar. Estou falando de avanço no sentido de progredir, no sentido de prosperar, no sentido de ser abençoado, levar uma vida em que você não viva tão somente dentro de quatro paredes numa igreja, achando que isso é o suficiente para que a sua vida mude, para que você melhore. Porque ficar dentro de igreja não faz com que alguém melhore de vida, que alguém tenha qualquer outro projeto melhor. O simples fato de estarmos dentro da igreja só faz com que tenhamos comunhão uns com os outros. Nós precisamos sim de estar na igreja, mas temos a necessidade de viver uma vida fora da igreja, dando bom exemplo, seguindo os princípios que Deus deixou para nós, e aí então a nossa vida melhora. Em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14, o apóstolo Paulo, ele orientando os irmãos, ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou avançando para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aí a gente textualiza para os irmãos entenderem um pouco melhor. Paulo então escreve dizendo assim: não estou dizendo que alcancei tudo o que Deus me deu, ou que seja melhor, mas posso garantir que uma coisa eu vou fazendo: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para as que estão na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. O apóstolo Paulo, ele mostra que a nossa vida é uma vida de eterna conquista. Em todo o tempo, a cada dia, você tem que conquistar alguma coisa. E a nossa vida ela é vivida em etapas. Existe a nossa época de infância, a época de ser criança, né? Existe a época de adolescente, de jovem, mas
Muitos de nós já atingimos a maturidade, já temos agora um outro padrão de vida. E o que então temos que fazer? Temos que avançar, temos que caminhar, até porque para alguns o tempo já está um pouco mais curto, porque as pessoas já atingiram uma certa idade e precisam então ter um pouco mais de pressa para conseguir alguma coisa. Quando nós vemos na palavra de Deus, e o apóstolo Paulo dizendo, olha, não quero ser melhor que ninguém, eu ainda não alcancei, mas também não sou perfeito, mas eu vou garantindo para vocês que eu prossigo, eu sou insistente, eu não deixo que os abatimentos me impeçam de caminhar, de prosseguir, de ir de encontro àquilo que eu preciso para a minha vida. E assim sendo, nós vemos que a necessidade que existe do crente, em todo o tempo, buscar um progresso, buscar sempre a vitória, avançar, caminhar, porque nós estamos aqui agora em 2013. O ano de 2012 já é passado, já é pretérito. E aí você então vai parar, pensar, vai meditar e ver que muitas coisas que você planejou em 2012 ainda estão pendentes em 2013. E aí você mudou de ano, você prosseguiu, você avançou, mas sonhos, projetos ficaram lá atrás. Alguns deles você já desistiu, já não está mais preocupado com ele, já não está mais ligando, mas você precisa continuar, você precisa avançar. Ainda que você não tenha conseguido realizar algumas coisas, você não pode parar, você não pode desistir. E tem muita gente que se abate, muita gente que se entristece, muita gente que deixa com que os problemas passados prejudiquem sua vida. Paulo não, ele diz que deixa para trás aquelas coisas e prossegue para o alvo, para o prêmio. Você já imaginou um corredor na maratona? E Paulo, quando escreve a respeito disso, ele fala exatamente acerca do prêmio daquele que corre. Agora imagine você numa maratona e você vem correndo e de repente olha para o lado, alguém começa a te ultrapassar. O que você tem que fazer? Acelerar e deixar para trás os problemas, porque aquele corredor que está emparelhado contigo ou que está te passando, ele é um problema, porque se você negligenciar, se você não se esforçar, se você não avançar, ele vai superar você e no final o premiado é ele. Paulo não. Paulo, ele diz que prossegue, ele continua, ele avança, ele não desiste. E ele é claro, ainda que não tenha alcançado ou que não seja perfeito, uma coisa eu faço, prossigo, caminho, avanço. E nós temos visto irmãos que têm desistido muito antes de fazer qualquer coisa. Já são derrotados antes mesmo de iniciarem uma peleja, de entrarem numa luta. Eu vejo irmãos que em todo o tempo deixam que os problemas prevaleçam. Os problemas vão se avolumando porque ele não é capaz de avançar, de resolver cada coisa, deixando para trás aquele problema que o impede de caminhar. Mas o que nós vemos então? Muitas vezes, o crente dentro da igreja sendo derrotado, sendo vencido, simplesmente porque, ao contrário dos outros que correm, e correm mesmo, ele tão somente anda, mas anda a passos de formiga, ele anda a passos de tartaruga, ele não tem aquela vontade de prosseguir, de caminhar, de avançar. Eu vejo às vezes irmãos que comentam e dizem assim, mas pastor, me explica uma coisa, como é que pode? O irmão fulano é assim, o irmão fulano é assado, e a vida dele é desse jeito. A minha, eu faço como a Bíblia manda, e eu estou agindo assim e não consigo nada. Sabe por quê? Porque ele está deixando a vida do irmão ser um problema na vida dele. Eu falo todo o tempo que existem pessoas que se preocupam muito mais com o sucesso dos outros do que com o seu fracasso. E eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso fazer sempre um exame introspectivo. Eu tenho que me examinar por dentro, eu tenho que ver a minha vida, saber por que as coisas não estão dando certo. Vocês viram, o presbítero Adilson mencionou que voltou a trabalhar com carteira assinada. E comentou que voltou a estudar. Mas ele só conseguiu este emprego porque ele se preparou para receber este emprego. Enquanto as dificuldades vêm,
você fica parado, você não consegue nada. Presbítero, com as dificuldades dele, voltou a estudar, terminou o primeiro grau, terminou o segundo grau, foi fazer um curso técnico, ou seja, ele prosseguiu, ele avançou. E aí agora, ele conta a bênção, não porque Deus seja somente bom e o ajudou, não, Deus até fez por ele sim, mas ele teve que se esforçar. Agora imagine se Deus chega e diz para você que tem uma promessa contigo, e você simplesmente faz o quê? Deita-se no sofá da sua sala e fica aguardando a promessa chegar. Me lembro do diácono Wallace. Wallace foi trabalhar num restaurante, numa função mais inferior, não indigna, mas mais inferior. E aí o que aconteceu? Dentro do seu trabalho, ele progrediu, ele prosperou, até chegar chefe. Presbítero Sandro, a mesma coisa. Da mesma maneira começou como alguém que aprende e depois desenvolve o seu potencial. Por quê? Porque não deixou de avançar. Só que nós vemos pessoas que querem melhorar. Eu até uma vez fui procurado por um obreiro. E aí ele chegou aqui neste púlpito conversando comigo. Alguns dos irmãos aqui estavam presentes. E ele disse: pastor, os outros são de presbítero, eu ainda sou diácono. E eu quero ser presbítero. Eu falei para ele: olha, você até pode querer, mas você não está em condições no momento de ser presbítero. Precisa mais alguma coisa. Ou seja, eu fui justo, eu fui honesto em falar isso para ele. Agora, por que a pessoa tem que fazer? Avançar, procurar um seminário, procurar estudar, procurar conhecer, porque amanhã você tem que ministrar, amanhã você tem que pregar, amanhã você tem que ensinar. E como é que você vai fazer desqualificado? Então nós vemos que o apóstolo Paulo mostra isso. Ele diz: olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo. Ou seja, eu não vou desistir enquanto não chegar no final. Eu não vou parar enquanto não atingir o meu objetivo. Por que então que eu tenho que ficar esperando as coisas acontecer na minha vida, sem que eu me prepare, sem que eu me organize, sem que eu me estruture para conseguir chegar aonde eu havia planejado? Eu tenho que avançar, irmãos. Eu preciso avançar. Você tem que avançar. Você tem que criar na sua mente projetos. Você tem que se organizar, porque ninguém avança de qualquer jeito. Você não pode chegar em locais, principalmente onde você não conhece, e querer avançar. Você primeiro precisa conhecer o terreno, ver o ambiente, conhecer as pessoas, e aí depois você faz o quê? Continua na sua trajetória. Lucas 9, versículo 62, Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí nós vemos ainda, 2 Timóteo 2,4, dizendo assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ou seja, nós vemos que a pessoa precisa ter o quê? Cuidado para não deixar nada me atrapalhar. E se eu quero avançar, não posso olhar para trás ou me embaraçar com questões desta vida. É claro. Oi? É claro e evidente que nós olhamos a situação e vemos que tudo vai acontecendo de acordo com o funcionamento do trabalho que se exerce. O apóstolo Paulo, ele nos mostra uma série de situações, da mesma forma que nós vamos lendo e vendo que nada pode impedir a nossa trajetória. Eu não posso, de momento algum, eu não posso deixar nada me atrapalhar na minha caminhada. Você às vezes quer fazer alguma coisa, mas existem situações que impedem você de prosseguir. Mas aí, muitas vezes também a pessoa fica olhando para trás. A pessoa deixa que tudo atrapalhe, que tudo prejudique, e ele então não consegue, de momento algum, de forma alguma, chegar no seu objetivo. E aí Jesus diz: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, como é que alguém pode ser bem sucedido se está olhando para trás, se está vendo só o passado? Como é que você consegue alguma coisa se você deixa que tudo te atrapalhe? Tem pessoas que não vêm para a igreja porque o filho atrapalha.
Tem pessoas que não vêm para um trabalho da igreja porque isso atrapalha. Tem pessoas, ou seja, a pessoa vive atrapalhado com tudo. Até disse, num culto desses aí, pessoas que chegam e dizem assim: ah, pastor, não deu para eu vir para a igreja porque eu tive que ficar em casa para botar comida para o meu filho. O cara tem 25 anos. 25 anos o cara não sabe botar comida. Mas meu filho, por que você não bota comida? O que tem para comer? Tem ovo, frita um ovo. Ah, mas aí como é que quebra o ovo? Como é que quebra um ovo para comer? Então nós vemos que a pessoa não pode deixar, olha só, tem aqui arroz, tem feijão, seja qual for o tipo de comida, tem isso, dá seu jeito aí, põe no prato, porque sabe o que acontece? E se por acaso você morrer, que vai mesmo morrer um dia, como todos vão, e aí ele vive como? E aí você não ensinou sequer o cara botar uma comida no prato, o cara não sabe passar uma camisa, a pessoa não sabe fazer nada, e aí ficamos presos, ou seja, aquilo que Deus te deu como bênção, acaba virando uma desgraça na tua vida, irmão. Você tem que compreender que tudo que Deus te dá é bênção, amém? Então seu filho tem que ser uma bênção, ele não pode ser um estorvo. Você chega, eu agora tenho que cuidar de 2 filhos, 3, seja lá como for, não pode, não, eu tenho que cuidar dos meus filhos e tenho que levar uma vida correta, uma vida equilibrada, porque meus filhos são bênçãos. E se eu colocar que um filho me atrapalha, se eu colocar que a limpeza da minha casa atrapalha, se eu colocar que eu tenho que fazer isto ou aquilo me atrapalha, eu não estou apto para herdar no reino de Deus. Ou seja, como é que eu vou avançar se tudo para mim é problema? A distância. Eu digo para vocês, eu tive uma fase na minha vida que eu não tinha dinheiro da passagem. E sabe onde eu congregava? Quase na Intendente Magalhães. Sabe o que eu fazia? Todos os cultos, ia a pé, eu, mulher e 2 filhas. Terça, quinta, domingo, sábado, escola dominical. Eu ia direto daqui, quase lá na Intendente Magalhães por dentro, e nunca deixei de assistir um culto. Nunca, nada me impediu, sabe por quê? Porque eu tinha um projeto, eu tinha planos. E aí, eu digo sempre para Deus, e digo para vocês, eu profetizo sempre na minha vida assim, eu não vou morrer frustrado. Não vou, vocês tenham certeza de que eu não vou morrer frustrado. Quando chegar no dia de eu passar desta vida para me encontrar com o meu Criador, vocês vão carregar um caixão de um cara vitorioso. Até porque quem me conheceu e sabe qual o tipo de vida que eu levei, o tipo de vida que eu tive, quais foram as minhas condições, as pessoas sabem que eu sou um vitorioso, que eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Então, não vou morrer frustrado, eu não vou chegar na presença de Deus e falar assim: poxa Jesus, olha só, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Sabe o que ele vai dizer para mim? Bem feito. Quem manda para ser preguiçoso, não se movimentou? Vai cuidar da sua vida. A Bíblia diz, a Bíblia manda o quê? Vai ter com a formiga preguiçoso. Então a pessoa tem que se movimentar. Sabe há quantos anos eu espero o cumprimento de uma promessa na minha vida? 20 anos. 20 anos eu espero o cumprimento de uma promessa na minha vida. Ele ainda não chegou no total da bênção, mas está bem próximo, já falta pouco para que eu conclua a promessa que eu tenho de Deus. Agora, nunca deixei de acreditar, nunca me deixei de me esforçar, sempre avancei, sempre caminhei, fui estudar com dificuldade. Eu não fui estudar por com condição, meu pai podia me pagar minha escola, nada disso. Tudo isso eu fiz com a graça, com a ajuda de Deus. Para estudar, eu não tive boa vida. Eu fiz pós-graduação grátis, porque me empenhei, apresentei currículo, fiz uma série de coisas para que eu pudesse chegar num determinado patamar. Mas eu nunca desisti. Eu sempre avancei. Aonde os outros diziam, olha, é difícil, era onde eu mais me empenhava para conseguir. Sabe por quê? Porque eu me lembrava que eu tenho um compromisso com Cristo. E eu, sendo alguém cujas pessoas vão olhar e me ter como exemplo, eu preciso fazer mais, eu tenho que me superar. Você precisa exceder a sua capacidade. Por isso que você precisa avançar e não pode deixar nada atrapalhar você. Amém? Você tem que caminhar. Então, você tem que ter o quê? Eu tenho que ter cuidado de não deixar nada me atrapalhar. Se eu quero avançar, não posso olhar para trás ou me embaraçar com as questões dessa vida.
Pastor, mas eu não tenho que cuidar da minha casa? Tem, claro que tem. Eu não tenho que cuidar dos meus filhos? Claro que tem. Eu não tenho que cuidar do meu emprego? Claro que tem. Eu não tenho que cuidar da minha saúde? Claro que tem. Foi bem claro. Você tem que cuidar. Você não pode deixar que isso domine você. A Bíblia diz: o homem se torna escravo daquilo que o domina. Se determinadas coisas estão te dominando, então alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está de acordo. Se algo te domina, exemplo, por que o álcool é ruim? Porque o álcool domina o homem. O homem se torna escravo do álcool. Ele precisa de uma dose, 2, 3, 5, diária, para que aquilo compense e estabilize a sua vida, o seu dia a dia. Aí você é o quê? Escravo do cigarro, escravo do álcool. Mas aí, quando você se liberta disso, que são coisas que atacam profundamente a tua alma, você vai ser escravo de casa, vai ser escravo de filhos, vai ser escravo de patrão, vai ser escravo disto ou daquilo? Não. Você não pode deixar que as coisas atrapalhem. Tudo que começa a te atrapalhar não procede de Deus. Ainda de tarde falávamos, eu, presbítero Adilson e diácono Henrique, acerca exatamente disto. Nós conversávamos e aí ele falou: pastor, mas a pessoa deve fugir das paixões. Eu falei: sim, as paixões, qualquer que seja a paixão, até porque Paulo, quando diz para deixar fugir das paixões da mocidade, ele não manda abandonar o amor. Por quê? Porque paixão não é um sentimento bom. Paixão é sentimento da carne. A pessoa diz assim: ah, eu estou apaixonado por você. Ferrou. Mas quando a pessoa diz assim: eu te amo, muda. Eu até tenho uma música que a pessoa canta apaixonado por você, apaixonado, um negócio assim. Essa gente larga Jesus. Porque se você está apaixonado, paixão é sentimento efêmero, temporário. Você tem que sentir amor. Por que a pessoa diz: ah, fulano está apaixonado? Tem artistas aí que se apaixonam todo mês. Todo mês troca de marido, todo mês troca de mulher. Por quê? Porque estão apaixonados. Mas quando a pessoa se ama, aquilo é duradouro. Pode ser até, enquanto viverem, eterno. Então, não podemos deixar que nada nos atrapalhe, que prejudique a nossa caminhada. Êxodo capítulo 14, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem ou avancem. Moisés saiu com o povo da terra do Egito. Em determinado momento, Moisés olhou o mar defronte a ele. Atrás haviam os egípcios, à direita e à esquerda montanhas, e eles eram obrigados, teriam que atravessar aquele mar, teriam que passar por aquele local. E aí então, Moisés para diante da dificuldade, como você para e como eu paro. Naturalmente, e em todo tempo, quando nós vemos qualquer obstáculo, o que fazemos? Paramos. E até por que paramos? Porque somos treinados assim, somos adestrados assim, somos orientados desde a infância a, quando ver um obstáculo, parar. Nós não fomos educados e não aprendemos a superar os obstáculos. Davi, diferentemente, ele dizia assim, com o Senhor eu salto os obstáculos, eu salto as muralhas, porque nada me impede de avançar. Nada vai me impedir de avançar, porque a Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Se eu posso tudo naquele que me fortalece, não vai ser uma dificuldade, não vai ser um problema que vai me atrapalhar. Moisés chega para Deus e fala: Senhor, eu estou imaginando, olha só, dá uma olhada. São palavras minhas, não está na Bíblia. Senhor, dá uma olhada, olha lá. A poeira lá atrás. Vem Faraó que vem doido. Aqui na frente é mar. Para a direita e para a esquerda a gente não tem como ir. Como é que vai ser a situação? E aí, imagino eu posso imaginar, a Bíblia não me proíbe, Deus lá do alto, olhando para Moisés, esperando uma iniciativa. Aí Moisés: Senhor, como é que vai ser? Há um jeito aí. E Deus lá de cima olhando: rapaz, tu não vai pôr em prática aquilo que eu tenho preparado? E Moisés falando, e Deus vem e pergunta: o que tu tem na mão? Versículo 16. O que tu tem na mão? Ele diz que tem uma vara. Mas antes disso, Moisés para e fica questionando, e acontece assim, por vezes nos vemos diante de Deus orando e jejuando, mas sem ação.
Moisés falou com Deus acerca da situação e ele respondeu: por que ficar só orando? Haja, tem iniciativa, avance. A ordem é avançar. A ordem é avançar. Sabe por quê? Enquanto você não caminhar, e os irmãos não podem nunca esquecer, a Bíblia é um livro de ação. Tanto é que João chama Jesus de verbo, e todo verbo exprime ação. Quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então nós paramos e vemos que há uma necessidade de avançarmos, de continuarmos a nossa caminhada, de não pararmos diante de problemas e de obstáculos. Como acontece com a maioria dos irmãos, nós temos por costume reclamar, nós temos por costume parar, nós temos por costume, e em todas as circunstâncias, deixar que as coisas nos detenham. E aí então, sempre que há qualquer situação contrária, o que temos que fazer? Temos que prosseguir a nossa caminhada, temos que prosseguir a nossa marcha. Nós não podemos ficar olhando um obstáculo. O que é uma poça d'água diante de Deus? O que é uma poça d'água diante de Deus? Aí Deus pergunta, que ele tinha na mão, ele disse que tinha uma vara. Aí Deus fala: e tu levanta a vara e estende a mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ou seja, Deus mandou que eles marchassem. Diga para Israel marchar. E perguntou para ele: o que tu tem na mão? Ele disse: eu tenho uma vara. Vara significa o quê? Autoridade. A vara é símbolo de autoridade. E assim sendo, quando nós falamos que temos uma vara na mão, Deus perguntou: você não tem autoridade? Usa da autoridade que eu te dou. Usa daquilo que eu já te dei antecipadamente. Porque, meu irmão, antes de você passar por qualquer dificuldade, Deus já te preparou aqui atrás para tu suportar isso. Então não tem porquê. Antes mesmo que aquilo venha, a Bíblia diz o quê? Deus não permite que aconteça nada com os seus, sem que antes revele aos seus santos os profetas. Então, nenhum crente passa por nada sem que ele não saiba antecipadamente. Pastor, mas como é que eu nunca sei nada da minha vida? Então desculpa, tem alguma coisa errada. E o crente sabe o que vai acontecer com ele? Claro que sabe. A Bíblia diz que não acontece nada sem que Deus antes revele. Aí nós vemos então a questão: Deus sabia que eles iam passar por tudo. Será que Deus já não preparou? E depois a Bíblia diz que Deus abriu caminhos para que os seus filhos passassem a pés enxutos. Aí nós vemos então a situação. Eu imagino realmente Moisés parado aqui, o povo atrás dele perturbando. E agora, Moisés, tirou a gente de lá para morrer aqui? Que situação é essa? Que líder é você? Como é que nós vamos fazer agora? Nossos pequenininhos, olha os bens que nós adquirimos lá, os nossos animais. Agora imagine a cabeça desse homem orando diante de Deus. Como é que esse homem chega para orar? Mas Deus diz: avança, avança. Deus manda avançar. E aí ele dá o exemplo, então, é de que você use a autoridade que Deus te dá para fazer tua família e outros avançarem. Como é que os teus filhos vão avançar se vê que você é uma pessoa que vive prostrado? Como? Como é que alguém vai conseguir realizar qualquer coisa se ela não consegue fazer com que a sua casa lhe obedeça, respeite a Deus? Como é que alguém avança se Deus não abençoar aquela pessoa? Mas aí você observa e vê que Deus, em todo o tempo, Ele não quer que você simplesmente venha até Ele, comece a orar, ficar pedindo sem fazer coisa alguma. Tem pessoas que chegam, vocês conhecem até uma brincadeirinha do cara que pediu a Deus: Senhor, me ajuda a ganhar na loteria. Todo dia, me ajuda a ganhar na loteria, me ajuda a ganhar na loteria. Isso passou anos, um dia o cara falou: pô, Senhor, te peço tanto para tu me ajudar a ganhar na loteria, tu nunca me ajudou. E Deus falou para ele: alguma vez tu fez o jogo? Tu nunca nem jogou, como é que tu quer ganhar? Ou seja, a pessoa quer ganhar, mas é incapaz de ir lá na loteria fazer um jogo. A mesma coisa acontece conosco. Nós queremos avançar, mas o que fazemos? Ficamos em casa orando ou pedindo alguém para orar por nós, mas quando é que deixamos a nossa casa ou a nossa igreja e nos lançamos para ver as coisas acontecer? Em geral, o que fazemos nós?
ficamos parados, aguardando. Será que vai fazer isso? Será que vai ser aquilo? Por isso a Bíblia diz que a pessoa que olha para o céu, que fica vendo o tempo, não planta e nem colhe. Ah, não vou plantar não, porque está ameaçando chuva. Aqui eu vejo irmãos, às vezes chega na quinta-feira no estudo, a igreja vazia, o que houve? Ah, ameaçou chuva, mora todo mundo perto. Mas aí falta um montão, porque, pastor, ameaçou chuva. Ameaçou chuva. E aí não vem. Se chover, então, complica. Então, nós temos que observar bem esta situação, em que nós não podemos parar ou deixar que nada atrapalhe. Se tem alguma coisa diante de nós, a ordem de Deus é avançar. Gálatas capítulo 5, versículos 7 e 8, Paulo também escreve e diz assim, vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Paulo então faz uma pergunta: quem te impediu de avançar? E ele complementa dizendo: esse impedimento não vem de Deus, isso é algo maligno ou carnal. Tem tanta gente que começa a sua vida e aí começa dentro do evangelho, começa a ser feliz, a ser abençoado, a ser próspero. Mas o que faz esta pessoa? Ele, depois que obtém algumas coisas, ele desanima, ele para, ele não continua. Eu vejo pessoas que vêm para a igreja para arrumar marido ou mulher, para arrumar emprego, para conseguir bens materiais, e aí quando isso não acontece, quando não consegue, ele larga o evangelho. E por que ele larga? Porque a intenção dele não era de ir para o céu, não era de melhorar de vida. A intenção dele era tão somente de progredir e de conseguir bens materiais. Isso aqui não é banco, isso aqui não é um local de sorte, isso aqui não é uma agência de matrimônio, isso é uma igreja. E as pessoas que buscam esse lugar, elas buscam para que elas possam o quê? Um dia chegar ao céu, amém? Esta é a ideia básica. Agora, a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas te serão dadas por acréscimo. Ou seja, na medida em que você se aproxima de Deus, na medida em que você continua a correr, na medida em que você continua a avançar, Deus vai abençoar você materialmente também. Isto é ponto pacífico, não tem como se discutir. Mas o problema maior é que vem pessoas que estão dentro da igreja e o vizinho olha e diz assim: e fulano está na igreja. 6 meses depois, e fulano não está indo mais para a igreja. Mas a pessoa não sabe que ele veio realmente para a igreja. Você não tem que vir para a igreja, você tem que vir para Cristo. Porque isso aqui, essas paredes, nada disso aqui serve para nada. Isto aqui é meramente um local onde nós nos reunimos para cultuarmos, para adorarmos a Deus. Mas nada disso aqui é bom, nada disso aqui vai nos abençoar ou nos ajudar. Agora, quem vai fazer alguma coisa por nós? Deus. Mas a pessoa às vezes vem para o evangelho e vem com a intenção de casar. Você vê aí, tem cultos aí, culto de matrimônio, sei lá como é que dá o nome, culto de bênção, culto de prosperidade, culto disso, mas as pessoas não vêm para um culto de conversão. Se você colocar culto de conversão, de estudo para mudança de vida, ninguém vem. E por que ninguém vem? Porque a pessoa veio para a igreja única e exclusivamente para conseguir um bem material. Ela está só preocupada com o físico. E aí Paulo escreve e diz assim, corria bem, você estava indo bem. Os vizinhos estavam elogiando, os amigos estavam elogiando, estavam todos concordes com a tua iniciativa, estava todo mundo achando bacana. Você parou de beber, você parou de fazer o que era errado, a sua vida então passou a ser diferente. Ele vem, estava correndo bem. Quem foi que fez com que você parasse de correr? Aí ele esclarece, quem fez você parar de correr não foi Deus, não veio do alto. Isso aí ou é uma influência satânica ou é influência da carne. Porque você chega, imagina vir para um local e aí depois não consegue aquilo que você preparou para receber na igreja, que era tão somente mudar a sua vida física. Aqui é lugar de se mudar espiritualmente. Eu já contei, mas vou contar de novo. Eu conheci uma pessoa
e ela falava comigo que na igreja que ele frequentava havia uma irmã, né? E essa irmã, ela gostava de um presbítero da igreja, de um obreiro, e ela fazia de tudo para que esse obreiro se voltasse para ela, mas ele era casado e ela, por sua vez, nunca teve chances com ele. E aí o que aconteceu? A mulher desse obreiro morreu. E aí passou um tempinho, ela imaginou que ia ter oportunidade. A mulher morreu, mas ele gostou de uma outra moça e foi e se casou com a outra moça. O que aconteceu? Ela largou a igreja, saiu da igreja, e perguntaram a ela assim: poxa, você estava tão bem na igreja, tantos anos na igreja, largou a igreja? Ela falou: larguei. Mas por que você deixou a igreja? Ela falou: não, é porque eu gostava do presbítero fulano, queria casar com ele, mas ele escolheu uma outra mulher, e aí por conta disso agora eu também não tenho mais motivo para estar na igreja. Sabe quantos anos ela ficou na igreja? Mais de 15. Mais de 15 anos esperando por algo que ela não teria convicção, não teria certeza de conseguir. E aí então, o que nós vemos? Que muita gente está na igreja assim também, esperando conseguir qualquer tipo de bênção material, qualquer tipo de bênção física, mas não está na igreja preparado para avançar espiritualmente, para melhorar a sua vida, para abençoar a sua casa, para progredir. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que nos posicionar em relação a isso, irmãos. Você precisa avançar. Nós estamos chegando numa época em que não há tempo mais de se esperar coisa alguma. A ideia é que nós venhamos a avançar para conseguir os resultados esperados por aquilo que nós imaginamos. Estamos com a igreja cheia, a igreja quente, o ar-condicionado não está dando conta, o outro precisa consertar. E aí você faz o quê? Fica angustiado, fica preparado tão somente para olhar e ter atenção com outras coisas e se esquece de se voltar para Deus, porque está quente, porque está abafado, porque está assim, porque está desse jeito. Agora, se você olhar, as crianças ficam incomodadas porque o calor realmente incomoda e o pequeno não tem como se proteger, não tem como manifestar sua insatisfação. Mas aí o que a gente faz? Continua no nosso propósito, a gente continua avançando, porque se nós formos ficar olhando para trás ou para as outras coisas, nós não vamos conseguir, irmãos. Então a necessidade de transformação de vida, de mudança na nossa vida. Nós não temos como, de forma alguma, receber qualquer coisa ou melhorar o nosso padrão de vida se nós ficarmos parados. Aí a palavra mostra exatamente o que? A necessidade que nós temos. Você estava correndo bem, estava legal, poxa, todo mundo gostava, chamava você de irmão, te cumprimentava na rua, te via com outros olhos, mas e agora? Como as pessoas olham você? Você estava correndo bem, você estava avançando, olha, você já tinha atingido objetivos que até então você não tinha na sua vida. Eu, como disse um pouquinho antes, eu passei uma fase bem difícil na minha vida. E aí, um dia estava na igreja e todo mundo que chegava, que falava comigo alguma coisa, sempre vinha e me dava uma palavra de ânimo. Você vai melhorar. Sua vida vai acontecer isso. Vai acontecer aquilo. E eu confiava, imaginava, poxa, que felicidade. Eu desempregado, você vai se empregar, vai acontecer isso, vai acontecer. Para mim era ótimo, maravilhoso. E aquilo foi passando 1 ano, 2, 3, até que um dia chega alguém e fala para mim: todo mundo que está dizendo para você, que as coisas vão melhorar, todo mundo que está falando contigo que as coisas vão melhorar, eles estão equivocados. Olha para mim, gente, deixa para lá. As coisas que estão equivocadas, eles estão falando, a vida para você não vai ficar tão fácil, não. E aí, você desempregado, precisando melhorar de vida, chega alguém e diz para você que as coisas para você não vão ficar boas. A pessoa chega para mim e fala comigo o seguinte: a pessoa vem e diz assim, imagine você, chegar alguém, você precisando mudar de vida,
você querendo resolver problemas, e chega alguém e diz para você assim: olha, Deus manda dizer para você que você vai ser abençoado sim, mas vai demorar. Aí você para e diz assim: poxa, vai demorar? Vai. Mas preste atenção, não era plano de Deus que demorasse, não. Você sabe por que demorou a eu conseguir a minha bênção? Alguém pode imaginar? Vou dizer então. Aconteceu que eu ouvia de pessoas que não tinham conhecimento da verdade. E eu comecei a aprender nos lugares errados. Eu comecei a aprender com pessoas erradas. Eu comecei a conviver com pessoas que todo o tempo só sabiam contar dificuldades e problemas, passar por luta. As pessoas não eram capazes de chegar para mim e dizer assim: irmão, olha, se você fizer isso, Deus te abençoa. Ao contrário, as pessoas só diziam assim: ó, se prepara que você vai passar por uma luta. Ó, se prepara que você vai passar por um vento. Ó, se prepara que você vai passar por uma dificuldade. Não havia ninguém que chegasse para mim para mandar eu mudar a minha vida, para ser próspero, para ser feliz, como ao contrário do que parece, eu estou fazendo com vocês. O que eu estou mostrando para vocês é que vocês não devem deixar nada impedir vocês de avançar. Chegou alguém e diz assim: ó, você vai passar por uma luta. Não vou não, desculpa, mas não vou passar por luta não. Eu vim para o Evangelho para sair das lutas. Eu procurei Cristo para me livrar das dificuldades. A minha vida era um inferno, eu vou continuar no inferno com título de crente? É isso que então precisamos entender. Chegava alguém, eu chegava no local: pode fazer uma oração por mim? Aí fazia uma oração. Aí a pessoa indaga a tua vida: quer oração para quê? Aí você: não, eu estou desempregado. Ah, tá. Acabava de orar, ó, Deus manda dizer para você que tem uma porta aberta. Pô, que bom. Você está querendo um emprego? Porta aberta. Nada. Chegava em outro lugar, aí, olha, você fala: ah, o que é isso? Ah, vai ser assim. Sabe o que acontecia? Eu fiquei, como a maioria fica, aguardando as coisas acontecerem naturalmente. Mas no Evangelho as coisas não podem acontecer naturalmente, elas têm que acontecer sobrenaturalmente. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Você não pode ficar esperando. A coisa é tão complicada que cheguei para um irmão, um pastor, e falei com ele assim: pastor, quando o senhor estiver na sua igreja orando, lembra de mim? Quando o senhor estiver orando lá, me apresenta a Deus. Eu estou desempregado, eu tenho 2 filhas, eu tenho que resolver minha vida, ora por mim lá. Aí ele: ah, oro. Aí tudo bem. Quando eu estou saindo, indo embora, ele: ô irmão, faz favor. Aí eu voltei: pois não. Aí ele meteu a mão no bolso, ele não é muito pobre, tirou uma certa quantia em dinheiro: toma aí. Aí eu: que é isso? Não, toma aí. Eu falei: não, toma aí, o que é isso? Deus está mandando te dar esse dinheiro. Eu falei: desculpa, mas Deus não está mandando me dar não. Deus até poderia estar mandando me dar esse dinheiro se eu chegasse aqui e não comentasse nada. A partir do momento que eu falo do meu problema, que eu falo que é uma dificuldade, você mete a mão no bolso e me dá um dinheiro. Eu quero dizer uma coisa para você: o dia que eu tiver que contar desgraça ou miséria para conseguir alguma coisa de alguém, Deus se transforma em diabo. E virei as costas e fui embora. Isso não é Deus, isso é diabo. Não é Deus. Porque a Bíblia primeiro diz que Deus revela o oculto. Eu não tenho que contar minhas dificuldades para você se compadecer de mim e meter a mão no bolso e me dar alguma coisa. Se é de Deus, imediatamente ele teria que chegar sem eu falar nada. Olha só, irmão, Deus mandou te dar esse dinheiro aqui. Aí eu acreditaria que era de Deus. Mas você chega, conta uma história, fala alguma coisa e depois: toma, Deus mandou te dar? Não, não mandou me dar. E até porque eu não fui lá pedir dinheiro, eu não fui lá pedir esmola, eu não fui lá pedir favor, eu fui lá pedir para ele orar por mim. Só isso, só isso. Até porque nos meus anos de evangelho, passando o que eu passei, eu nunca fui na porta de ninguém, nunca ninguém me deu nada. Eu passei as minhas dificuldades por burrice, mas arquei com as minhas responsabilidades. Por que hoje eu procuro tirar da sua cabeça que você tem que avançar, que você tem que prosseguir, que você tem que continuar sem ter que passar por sofrimento e luta? Por que o crente tem que viver o inferno com os filhos? Por que o crente tem que passar luta com o marido?
Por que o crente tem que passar luta com a mulher? Por que o crente tem que passar fome? Por que o crente não tem que ter uma roupa para vestir, não ter um dinheiro de uma passagem, não ter coisa nenhuma? Como é que eu vou avançar? Eu chego bacana, né? Meus filhos olham, todo mundo no final do ano ganha um presente de Natal. O que você colocou na meia dele? Uma barata e uma lagartixa. Botou lá, só isso. O que você bebeu de Natal e comeu? Pão com gongolo, bebeu água com sal. Tem nada. Que isso? Que vida é essa? Aí, como é que você vai dizer para o teu filho avançar? Como é que você vai dizer para o teu filho que Deus é bom? Diz para mim. Hipocrisia não prevalece, irmão. Pessoa chegar e dizer para um filho que está vendo os outros ganhar um brinquedo de Natal. Eu sei, eu já fui criança. Eu não nasci desse tamanho, não. Eu fui pequenininho, fui gerado de netinho. Não nasci grande, não. E eu via, porque meu pai não podia me dar as coisas. Meu pai não tinha condições. E eu sofri como a maioria de vocês sofreram. De não ter um brinquedo, de olhar alguma coisa. Todo garoto, pelo menos da minha época, tinha um sonho de ter uma bicicleta. Chegava no final do ano, tu via as crianças ganhavam uma bicicleta. E aí eu ganhava um boliche de plástico. Odeio boliche. Odeio boliche. Tenho raiva, abomino boliche. Porque só chegava no final do ano e me dava um boliche. 5 pininhos daquele ou 6, com 3 bolinhas, nem fica em pé direito, bendito. Tu bota, ele já cai de tão reguenguelo que é o negócio. Aí me dava, eu odeio boliche. Quero ouvir falar em boliche. Não tem só boliche. Então, aí via outras crianças com outro brinquedo. Aí eu, puxa vida, olha lá que bacana. Aí você fica olhando. Mas sabe por quê? Porque nós fomos ensinados assim. Você precisa avançar. Você não pode, de forma alguma, olhar para nada. Você tem que pegar e ver que Deus, Ele quer te abençoar de qualquer forma. Não interessa como. Deus quer que você avance. A ordem é avançar. Não para nada. Não deixe ninguém tirar você do caminho. Eu previno sempre. O Wallace hoje está lá para o outro lado onde eu nasci, lá em São Gonçalo. Mas sempre ouvi eu dizer, eu sempre preveni todo mundo, cuidado com quem você põe na sua casa. Sempre previno. Cuidado com o que você fala. Cuidado na casa que você põe os teus pés. Todo tempo eu previno vocês disto. Tem pessoas que recebem outros na sua casa e não sabem qual é a intenção do outro. Às vezes a pessoa vai na sua casa pedir uma oração a você, meu irmão, não é para poder conseguir a libertação que ele necessita, não. Ele vai para a sua casa para transformar a sua casa num ninho de demônio. Porque sabe o que acontece? O demônio sai da vida dele e se aloja em primeiro que encontra dentro da tua casa. Então você tem que ter cuidado com quem você põe na tua casa. Você tem que ter cuidado para quem você ajoelha para impor as mãos na sua cabeça. Você pode muito bem estar pedindo alguém para orar por você e a pessoa que está orando ser uma pessoa que esteja com muito mais demônio do que você imagina. Existem pessoas que têm a mão maldita. Eu conheci uma pessoa que tinha olho grande. Você não acredita em olho grande? Mas eu conheci uma pessoa que tinha olho grande, era minha vizinha. Olho grande é uma desgraça. É uma desgraça. Eu trouxe umas sementes do Japão. Não fui no Japão, não. Eu trouxe umas sementes do Japão para plantar uns pimentões na minha casa. Plantei um pé de pimentões, estava desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. Bonito. Carregou a coisa linda. Minha mãe falou assim: Isabel, dá uma olhadinha aqui no pimentão que o Antônio plantou. Ela fez assim, ó. Ah, que lindo. Ela virou. Quando eu entrei em casa, falei: quem jogou água fervendo no pimentão? Sumiu, o troço desmilinguiu. Acabou, porque existe. Aí você chega, leva uma pessoa: ah, meu marido comprou essa televisão. Ah, meu marido me deu isso. A pessoa só olho de Tandera. Você tem que Thundercat. O cara fica igual o Thundercat em casa, o olho grande, vigiando. Às vezes as mulheres não têm atenção. Aí chega e fala assim: ó, conversa tudo do marido. Aí a amiga, olho de bilha, né?
ela chega, epa, esse marido que eu estou precisando, e vai. Vocês têm que ter cuidado. Ninguém avança contando segredos, ninguém avança falando do que não interessa, ninguém avança parado dentro de casa. A pessoa só avança se movimentando, caminhando, progredindo, procurando compreender as coisas para levar uma vida melhor. A ordem de Deus é avançar. 2013, você vai ter que tomar um rumo na sua vida. Não é porque eu queira, não, nem porque Deus esteja obrigando, não, mas você vai ter que tomar um rumo na sua vida. Você vai ter que ver o que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. Você vai se conformar, você vai se acomodar em entrar mais um ano passando os mesmos problemas que você passou em 2012? Você vai se conformar em chegar em 2013 e não mudar a sua vida porque foi influenciado por amigos, por vizinhos, por parentes a continuar na mesma situação? Existem pessoas que estão na igreja, mas qualquer coisa que vai fazer vai perguntar: presbítero, eu queria comprar uma geladeira, o que eu faço? Aí o presbítero: olha, não é para você comprar geladeira não, tá? Vai estar um calor do inferno. Não, mas vão ter que passar pela luta, irmão. Tem que passar na prova. Aí chega, no outro dia, vai fazer alguma coisa e vai. A pessoa, enquanto não se consulta, a pessoa não muda de vida. Progrida, irmão, avance. Deixe para trás os adivinhos. Deixe para trás os profeteiros. Isso não são profetas, são profeteiros. Deixa para trás essa gente. Comece agora a olhar para frente. Comece a decidir a sua vida. Erre e erre muito. Mas erre tentando acertar através da sua capacidade, dos seus meios, através do seu conhecimento. Não vá buscar em pessoas que a vida é um transtorno melhoras para a sua vida, não. Ali em Rocha Miranda tem ali uma casa, nem sei se tem mais, casa toda amarrada de arame, colada de fita durex, portão caindo, tudo destruído. Tá lá a placa: joga o Búzios, resolvo sua vida em uma semana. Uma incoerência. O cara joga Búzios e resolve tua vida numa semana, e a casa dele tá caindo em cima dele. Como é que uma pessoa avança se a pessoa fica na dependência de alguém que o oriente? Irmão, nada impede que você erre. Nada impede. Você tem o direito de errar. Errar faz parte da natureza humana. Erre tentando acertar. Covarde é o que nunca tentou. Avance, não faz mal. Errou? Senhor, olha só, eu procurei fazer o melhor. Não deu certo, mas eu tentei. E não vou desistir. Eu vou tentar de novo. Eu tenho um colega, ele fez a prova da Ordem dos Advogados não sei quantas vezes. Não passava. Não passava. E o povo: pá, advocacia não é para você, não. Enquanto ele não passou, ele não desistiu. Enquanto ele não passou, ele não desistiu. Sabe por quê? Você não pode deixar que ninguém direcione você. Você tem que caminhar, você tem que avançar. Se consulte para Deus diretamente, converse com Deus, peça orientação. Senhor, eu estou querendo comprar uma casa nova. Deus vai perguntar: você tem dinheiro? Aí você diz: tenho. Deus diz logo de pronto: compre. Pode comprar. Pode comprar, é de Deus. Irmão, sempre vai ser de Deus. Sempre vai ser de Deus, sempre vai ser de Deus o seu progresso, o seu bem-estar, a sua felicidade, a sua alegria, a harmonia. Sempre vai ser de Deus. Você não perca tempo em orar para perguntar a Deus se deve fazer alguma coisa que vai melhorar a sua vida. E tampouco vai orar a Deus para perguntar se deve fazer alguma coisa que te prejudique. Se você não vai perguntar a Deus se deve fazer alguma coisa que seja boa para você, você não tem que orar a Deus para perguntar se aquilo ruim você deve fazer. A gente ora a Deus nas dificuldades em que a gente não consiga respostas, em que a gente não saiba como proceder. Você avança na medida em que você decide como vai ser a sua vida. Para isso, Josué diz: escolhei hoje. A escolha é feita por você. É você quem escolhe. Vai avançar ou vai ficar prostrado?
Vai continuar ou vai deixar que as dificuldades prevaleçam sobre você? 2013 chegou, já é uma realidade. Agora, faça de 2013 muito melhor do que foi 2012. Faça tudo, porque eu tenho certeza que Deus haverá de te abençoar rica e poderosamente em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.